Olá, família do Friburgo Urgente, uma excelente noite para todos. Estamos completamente fora do horário. Sextou, mas sextou de uma forma diferente, sextou com informação, sextou com estudo de personalidade, de intenção, e eu tive um problema técnico. Exato. Eu queria estar fazendo live agora. A live, o nome já diz, é um momento em que a gente está ao vivo, sem filtro, sem corte, sem edição. E o legal da live é que você participa em tempo real. A gente pode interagir. Vocês trazem as ideias de vocês, compartilham o conhecimento que vocês já têm. E isso vai fazendo com que a gente troque informações e juntos, o que é a proposta da live, das nossas lives, a nossa proposta é estudar os nossos candidatos para que nós possamos votar de forma consciente quando chegar o momento certo. As eleições já começaram, na verdade elas começaram já no ano passado, com muitas organizações aí nos bastidores para ver quem vai para que partido, quem está se associando a quem vem de vice, quem não vem, essas coisas todas que são necessárias à organização de uma eleição. Lógico que ainda não temos dados oficiais, mas extraoficialmente tem muita história. Eu tô doida para contar bastidor. Ainda, né? O ADM da página ainda não me permitiu vir aqui falar de bastidores. Eu acho que o mais interessante aí, tem muito bastidor interessantíssimo. Enfim, viraria fofoca, não posso fazer fofoca. Então vamos lá. Eu vou conversar aqui sério com vocês. Bom, semana passada eu falei a respeito do Johnny Michael. E essa semana, o candidato que eu vou falar dessa semana, o pré-candidato dessa semana, ele já é oficial dentro do partido dele. Eu vou falar do José Alexandre. Eu vi uma matéria que foi postada aí nas redes sociais a respeito dele, né, dizendo que o partido já tinha consolidado, que ele já está ali à frente, que vai vir candidato a prefeito de Nova Friburgo. Então, se lá no partido é oficial, a escolha do Zé Alexandre para ser hoje o nosso convidado, entre aspas, ele seria convidado, ele é nosso convidado para o ao vivo. Então, assim, eu ia marcar José Alexandre para ver se ele podia participar aí junto conosco, eu tinha certeza que sim. Como não é ao vivo, então virou aqui um monólogo. Eu tô bem triste por conta disso, mas vamos falar um pouquinho, tá bom? Eu tive estudando um pouquinho a respeito do José Alexandre, né? José Alexandre, para mim, é uma novidade em que sentido? Ele nunca tentou uma candidatura como prefeito aqui em Nova Friburgo. Bom, eu não o conheço ainda em Nova Friburgo como candidato. Se ele já se candidatou em algum momento, eu vou estudar mais profundamente a respeito disso. Mas nesse momento eu não quero falar muito da trajetória política de José Alexandre, não. Para mim, o interessante de falar sobre José Alexandre, assim como eu falei a respeito de Johnny Michael, eu não falei do que ele fez, do que ele deixou de fazer ainda. Essa semana eu também não vou falar de José Alexandre, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, até porque ele ainda é uma pessoa que a gente está aqui com a intenção de conhecê-lo. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou tentar mostrar para vocês, né? Se for possível, deixa eu ver aqui como é que tá essa imagem. Ele lançou, essa semana tem um vídeo, eu vou colocar aí na página para vocês, Conhecendo José Alexandre, onde ele fala a respeito da vida dele, da carreira, de várias coisas. Eu vou disponibilizar aqui na bio. Legal que tem foto, tá? Gostei muito dessa questão das fotos. E assim, o que me chamou a atenção, falando de José Alexandre, né? Bom, vou aqui para as minhas impressões, para minha análise a respeito deste candidato. José Alexandre, né, nascido em Conselheiro, friburguense, bairro de Conselheiro, o que me chama a atenção é da origem extremamente humilde do José Alexandre. Um homem que teve recursos financeiros limitados nessa sua primeira infância, uma pessoa que conhece Nova Friburgo, morador de Nova Friburgo. Quando a gente fala de falta de recursos, quando a gente fala de pessoas humildes e simples, a gente entende que elas passaram por determinadas situações comuns a todas as pessoas nessa condição de vulnerabilidade, o que faz com que elas entendam um pouco dessas necessidades. Bom, o que chama a atenção depois desse momento em que José Alexandre viveu na infância, friburguense, conselheiro paulino,
é a questão dele de ascensão. Por quê? Ele vai trabalhar numa oficina num determinado momento, de oficina, tá? Pensa bem comigo, oficina lá em Conselheiro. Ele vai chegar dentro da caminhada dele, da trajetória dele profissional, a uma pessoa que idealizou, criou, que trouxe o Convention. O que é o Convention, gente? O Convention é um oposto de uma oficina mecânica. Quando a gente fala de oficina, a gente está falando de carro, a gente está falando de conserto e tal. Você pega esse homem e traz ele para uma outra realidade. Para ele chegar a trabalhar dentro dessa área do turismo, do entretenimento, dos eventos, ele teve que ter uma caminhada imensa. Ninguém vai ter uma ascensão como essa, ninguém muda de um ramo para outro completamente diferente, sem muito esforço, sem muita dedicação. Então isso me chama muito a atenção na personalidade deste candidato. É muito legal quando você vê uma pessoa simples que constrói uma trajetória por mérito próprio, por esforço. E isso tem toda a valia. Hoje, né, a gente vai ler lá, eu não vou nem falar para vocês as milhões de coisas que tem a respeito desse candidato, porque realmente vocês têm disponibilidade de todo esse material e eu inclusive vou disponibilizar aqui. Nesse primeiro momento, o que eu queria enfatizar muito foi essa ascensão, essa força de vontade, essa garra e esse caminhar do José Alexandre, que tira o José Alexandre de Conselheiro para Teresópolis, para Maricá, que o coloca à frente cargos que exigem qualificações diferenciadas, principalmente no ramo da hotelaria. Para quem conhece esse ramo, para quem trabalha nesse ramo, são assim, olha, uns gráficos de altos e baixos, porque você lida com pessoas simples, você tem lá as camareiras, os copeiros, e daí você vai para as faxineiras, você vai para cozinha, você vai para recepção, você vai para eventos, você trabalha no empresariado, além de administrador, né? Uma das formações dele, ele também tem aí uma especialização dentro dessa área do turismo. Bom, ficamos combinados que isso é interessante para a gestão. Ele teve que aprender como fazer, como executar. Então, ele é uma pessoa que tem aí uma parte técnica que a gente precisa estudar ainda mais para poder falar mais. Como nesse tempo aqui o nosso vídeo não pode ser muito longo, o que eu queria dizer para vocês que eu quero dar ênfase nesse momento é isso aqui, ó. Alexandre Almeida da Silva, friburguense de 50 anos, casado com a Luciane, pai do Gabriel e de coração do Matheus. Gente, incrível isso. Eu adorei essa apresentação. Ele poderia ter colocado que fundou o Convention, que saiu da oficina e tal, para uma vida de ascensão em diversos setores que exigiram muito dele. Mas a apresentação inicial do José demonstra um apego às suas raízes, um amor às suas raízes, um amor à sua família. E eu acho que aí esse fato da gente perceber, principalmente essa questão do pai de coração, tem todo um sentido. Porque a qualidade fundamental para um político, além da sua qualificação de estudo mesmo, a pessoa precisa estudar, se qualificar, crescer, saber como realizar com confiança, com competência, com possibilidade de, né? Então, eu vejo que ele tem parece aí que ele tem essa capacidade de gestão, mediante o seu currículo, que é imenso, mas podendo colocar inúmeros aí holofotes para cima de suas capacidades de gerenciamento administrativas, os seus cargos alcançados, parcerias e outras coisas mais, inclusive empresário, né? Ele coloca que ele é marido, que ele é pai, coloca a idade dele, morador de Conselheiro, sempre com muito respeito, com muito carinho às suas raízes. Isso eu gosto de enfatizar e eu espero falar de todos os candidatos, eu quero falar a respeito disso, dessas impressões iniciais. Nós vamos ter muito tempo para conhecer todos os nossos candidatos. Hoje, em especial, quero deixar registrado aqui que pela rede social do Friburgo Urgente, por todas as nossas redes, a nossa demanda maior, ela está na mobilidade urbana, na educação e na saúde. São 3 coisas fundamentais aqui para o nosso município. Tenho dados alarmantes a respeito da educação, tenho dados alarmantes a respeito da mobilidade urbana e tenho dados alarmantes a respeito de saúde.
e nós estamos precisando de projetos, de soluções que viabilizem a melhoria nesses setores. Então, eu espero que os nossos candidatos e os nossos futuros pré-candidatos, aqueles que se predisponham a ser os nossos representantes, que eles venham com propostas, que eles saibam como realizar, como fazer para melhorar a nossa qualidade de vida aqui em Nova Friburgo, que anda passando por alguns momentos difíceis. Eu vou terminar o vídeo de hoje. É uma pena não poder estar sendo ao vivo. Eu queria falar tantas coisas. E assim, tô com várias bombas, tô com várias coisas aí para fazer. Quero pedir a José Alexandre de Almeida que se estiver aí nos assistindo, se estiver nos acompanhando, se você tiver disponibilidade, puder conversar conosco, quiser se manifestar, trazer algum comentário, trazer alguma ressalva, se eu estou fazendo uma visão a seu respeito que não seja aquela que você acredita que seja a correta, você pode mandar mensagem, pode falar comigo, é um espaço democrático e estou aqui aguardando a ajuda de vocês, a opinião de vocês. Esse é só um primeiro vídeo, uma primeira impressão que vou fazer de todos os candidatos. Voltarei com mais dados. Lembre-se, a intenção hoje e até o final dessa nossa jornada é saber em quem não vamos votar e votar conscientemente naquele que for o mais capacitado para cuidar da nossa cidade e nos representar aí à altura. Um beijo imenso, boa noite para toda a família do Friburgo Urgente.